Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre localização de mínimos de uma função, mais especificamente usando a função findMinimum para fazer isso. Em que o que acontece? Do cálculo, a gente tem que, para encontrar os extremos de uma função, seja ele máximo, mínimo ou ponto de célula, o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar a nossa equação, igualar ela a zero, a partir daí a gente acha as raízes e a gente vê se esses pontos que a gente achou, né, se essas raízes da equação vão representar pontos de máximo ou de mínimo ou de inflexão a partir do sinal da segunda derivada. Né? A gente toma a segunda derivada, substitui esses pontos e vê se eles são máximos, mínimos. Então, a gente precisa, para achar um mínimo de uma função, fazer isso via o cálculo. Só que o matemática ele fornece para a gente uma função integrada que é a findMinimum, que ela poupa a gente de ter que fazer esse trabalho, porque ela procura um mínimo local próximo ao ponto inicial automaticamente, sem que a gente tenha que estabelecer as equações para a primeira derivada, testar a segunda, enfim. Então, a findMinimum ela é útil nesse contexto, em que o resultado que a findMinimum acha geralmente é o mínimo mais próximo, que pode não ser o mínimo absoluto da função. Então, é um mínimo local. E um outro ponto a respeito da findMinimum é que a gente precisa, em geral, verificar se o resultado é realmente o mínimo desejado, porque às vezes pode ter um resultado errado do matemática, porque, por exemplo, às vezes o findMinimum ele pode se afastar dos seus valores iniciais e a partir disso retornar resultados incorretos. Então é bom a gente às vezes dar uma checada. Então vamos olhar o exemplo para uma função de uma variável, em que só pegando aqui, ó, a sintaxe do findMinimum, a gente tem essas implementações aqui para ele. Mas começando por essa sintaxe aqui, ó, qual que é a ideia? A gente tem a função, a gente passa a variável e a gente passa o ponto inicial perto do qual a gente quer procurar o mínimo da função. Então, aliás, antes de prosseguir, vale ressaltar que essa função aqui, ó, ela deve resultar em um número real dado um valor numérico para x, ou seja, a gente não deve obter um resultado imaginário. Isso é importante. E, bom, a partir disso, vamos olhar aqui então para essa função. Definida essa função, vamos plotar ela de menos 5 a 5 para ver o comportamento dela e tentar analisar perto dos pontos, tentar analisar os pontos interessantes para a gente mandar a findMinimum procurar um mínimo local. Bom, a partir desse gráfico aqui, ó, eu vejo que eu tenho dois pontos de mínimo nessa função, esse e esse aqui. Só que quais seriam esses pontos exatamente? Bom, a gente pode mandar a findMinimum procurar eles para a gente e dar o resultado. Em que, ó, para isso, eu passo a função f aqui no primeiro argumento de findMinimum, em segundo eu passo a variável e o ponto perto do qual eu quero que seja encontrado o mínimo. Suponha que eu quero saber qual que é esse mínimo aqui. Estou vendo que está perto aqui, então eu vou passar um menos 3, está entre aqui menos 4, menos 2, enfim, eu vou passar aqui o menos 3 para achar o mínimo ali que fica perto dali. Olha, aqui o matemática ele retorna duas coisas para a gente. O ponto de mínimo, está falando que o ponto de mínimo está em menos 2, ponto alguma coisa, né, em que não é menos 2 exatamente, que isso aqui é ponto flutuante. E o ponto y correspondente a esse menos 2 é esse aqui, ó, menos 1,8. Se a gente for pegar aqui, ó, até passar o dedo pelo gráfico, é menos 1,8394. Esse aqui é o ponto y correspondente ao nosso ponto x aqui. E agora, por exemplo, a gente poderia também ter feito a mesma coisa, só que para esse mínimo aqui. Então, eu estou vendo que tem um mínimo entre 2 e 4, aí eu vou passar aqui, por exemplo, agora, mais 3, para obter esse mínimo. E esse mínimo aqui é 2,61803, de acordo com a precisão que a gente pediu aqui. Em que o ponto y correspondente a ele é menos 0,58, por aí vai. E, de forma geral, se a gente quisesse, por exemplo, encontrar os dois pontos de mínimo, como é que a gente poderia fazer, né? A gente poderia usar essa construção aqui de função pura, em que a gente passa aqui, né, a nossa função f, a variável x, coloca aqui a hashtag, né, para representar a função pura, e mapeia isso nessa lista menos 3 e 3, que são os dois pontos de interesse aqui, ó, que a gente vê que tem mínimo próximo.
E aí a find mínimo vai ser mapeada nessa lista e vai me dar então os 2 pontos de mínimo da nossa função, que são os 2 que eu tinha obtido anteriormente. Aqui. Então, é assim que a gente usa o find mínimo. Agora, vamos olhar um exemplo aqui para find mínimo com duas variáveis, em que a sintaxe é essa daqui, em que a gente tem a nossa função, a variável x, o ponto inicial x0, a variável y e o ponto inicial y0, em que esses são os pontos perto dos quais eu vou mandar a função procurar um mínimo para a gente. Em que, reparem, eu vou usar essa função aqui de exemplo, em que ela depende das variáveis x e y, para isso eu vou avaliar essa célula aqui, e aí eu vou fazer um plot 3D dessa função, justamente para poder achar os pontos de mínimo, em que aqui eu vou estar interessado só no x variando de menos 2 a 2 e no y variando de menos 2 a 2. Eu vou querer mínimos nessa região, não vou estender muito o gráfico não, é apenas para ilustrar a ideia de achar mínimos. Em que, para ficar mais fácil, eu também a visualização do gráfico, para ver qual eixo que é qual, eu estou passando aqui a opção Axis Label automático, em que ela vai nomear os eixos automaticamente para a gente. Então, fazendo o plot desse gráfico, a gente tem esse resultado aqui, que eu posso rotacionar o gráfico, né? Conforme vocês podem ver, posso rotacionar o gráfico, e a gente tem esse resultado aqui. Deixa eu só dar uma diminuída nesse gráfico, para ficar melhor de visualizar. Pronto. Aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Aí, beleza. A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem mínimos, pelo menos na direção X aqui. Ó. A gente tem mínimos na direção X perto de X igual a menos 1, que é esse mínimo aqui, e perto também de X igual a 1. Então, a gente tem essas duas opções de mínimo para analisar. Eu vou pegar, em particular, essa daqui, de X igual a menos 1. Perto de... Aí, beleza, eu tenho o ponto inicial para x já. X igual a menos 1. Nosso x0 aqui vai ser igual a menos 1. Aí agora falta definir o ponto de y. Né? O ponto de y eu posso ver aqui, ó, que está mais ou menos na direção, aliás, perto do ponto 1. Né? Aqui no eixo y eu tenho um mínimo próximo ao y igual a 1. Então para y eu vou passar 1 aqui. E aí passando isso daqui em find mínimo, eu acho os mínimos da função exatamente. Né? Então, eu vejo que, de fato, tem um mínimo aqui em x, né, em aproximadamente menos 1, e em y, que é aproximadamente, né, 1,57. E essa coordenada aqui seria a coordenada z, que é a nossa outra dimensão do gráfico, em que eu poderia ter trocado. Ó, eu poderia ter olhado para esse mínimo aqui. Aí, para esse mínimo, eu passaria x igual a 1, e aí vamos olhar o y. O y é menos 1. Então, passando x igual a 1 e y menos 1, a gente tem esses outros mínimos aqui da nossa função. Em que, conforme eu falei anteriormente, é útil a gente verificar esse extremo aqui, ó, examinando a função na vizinhança imediata dela. Ou seja, analisando a função na vizinhança imediata a x igual a 1. Para isso eu vou plotar o gráfico entre menos 1, aliás, pegar esse ponto aqui anterior, né? Porque aí sim, não teria que trocar os sinais aqui de baixo. Mas enfim, então, olhando aqui o plot do gráfico, para poder analisar se esse extremo, a gente vai plotar o x, né, variando de menos 1 a menos 0,9, em que o menos 1 está entre esses dois valores aqui, e vamos plotar o y variando de 1,4 a 1,8, porque o y está entre esses valores. Plotando, ó, a gente vê que, de fato, né, isso daqui é um mínimo da nossa função. E por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.